Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Azevedo, sou advogado trabalhista e professor das disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em alguns cursos preparatórios para concursos públicos aqui na minha cidade, em João Pessoa, Paraíba, cursos presenciais, bem como em outras cidades e em outros estados também. Então, gente, hoje eu queria falar com vocês acerca de um tema muito importante, muito polêmico e muito atual. Eu estou falando da terceirização. Meus amigos, terceirização, o fenômeno da terceirização, foi profundamente alterado, impactado por uma série de legislações nos últimos meses, mais precisamente no último ano, em 2017. Foram as leis 13.429 de 2017 e a lei 13.467 de 2017, a famigerada Reforma Trabalhista. Então, assim, essa aula será uma aula muito completa, em que nós vamos abordar todos os aspectos deste fenômeno, desde os seus primórdios até os dias atuais. Nós vamos começar essa aula analisando o conceito de terceirização, um conceito mais completo, mais aprofundado, e aí em seguida nós vamos discorrer sobre toda a evolução histórico-legislativa deste fenômeno, né, como eu já falei, desde os primórdios até os dias atuais. E aí, em seguida, nós vamos adentrar nos aspectos legislativos, né, da Lei 6.019 de 74, que, por excelência, é a lei que versa sobre trabalho temporário e, atualmente, terceirização em geral. E aí, por fim, nós vamos arrematar essa aula estudando a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que também versa sobre terceirização, certo? Então, essa aula vai ser muito importante para você que está se preparando para algum concurso público, né, para o exame de ordem, ou para você que advoga. Enfim, é uma aula muito importante, pois ela está em sintonia com as principais mudanças nos últimos dias, nos últimos meses, certo, pessoal? Bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, o que é terceirização? Qual é o conceito do fenômeno da terceirização? E aí eu trago o conceito do professor Maurício Godinho Delgado, em sua obra clássica Curso de Direito do Trabalho, né, da LTR. E aí Godinho diz basicamente o seguinte: por tal fenômeno, o fenômeno da terceirização, insere-se o trabalhador, né, o trabalhador terceirizado, no processo produtivo do tomador de serviços, sem que se estendam a este os laços justo-trabalhistas, que se preservam fixados com a entidade interveniente. Então, o que é que o Godinho quis dizer com esse conceito de terceirização? Vamos desmembrá-lo. A terceirização, gente, é um modelo trilateral. Ela reflete uma configuração triangular de prestação de serviços, em que de um lado nós temos o tomador de serviços, o contratante, de outro, a empresa prestadora de serviços, e de outro lado, o trabalhador terceirizado. Como é que funciona? A tomadora contrata uma empresa prestadora, essa empresa prestadora contrata um trabalhador e esse trabalhador vai prestar serviços na tomadora. Essa é a configuração da terceirização, que se dissocia, né, que foge daquela regra clássica que a gente sempre estudou, de um lado nós temos o empregado e de outro o empregador. Nós fugimos dessa configuração linear, dessa configuração, né, retilínea e bilateral que está prevista nos artigos 2º e 3º da CLT. E encaixamos nessas partes um terceiro interveniente, a empresa de terceirização. Então, basicamente é esse o conceito. E o trabalhador, ele tem o seu vínculo de emprego firmado com a empresa prestadora de serviços e não com a tomadora. A relação entre o trabalhador e a tomadora é uma relação tão somente econômica. E a relação entre o trabalhador terceirizado e a empresa prestadora é sim uma relação jurídica, uma relação de emprego. Então é a empresa prestadora que remunera e que sob ela recaem todos os encargos trabalhistas. Certo, pessoal? Terceirização é um fenômeno muito recente, né, que despontou aí nos últimos 20, 30 anos e que é um processo, né, uma técnica moderna de gestão empresarial, extremamente estratégica e que deve ser vista com algumas ressalvas. Então veja bem, a terceirização, por si só, ela tem o objetivo, né, pelo menos nos primórdios, né, a princípio, de desconcentrar a atividade. Ora, eu tenho uma empresa. A minha empresa tem atividades principais e atividades acessórias. O objetivo principal, né, o objetivo inicial da terceirização foi justamente fazer com que eu concentrasse os meus esforços tão somente na atividade fim
e deixasse que as atividades periféricas, acessórias, secundárias, fossem realizadas por outras pessoas, por terceiro. Então, a terceirização, quando ela surgiu, ela teve esse condão de descentralizar as atividades secundárias, periféricas, fazendo com que a empresa tomadora concentrasse seus esforços na sua atividade fim. A gente vai ver que essa ideia, esse paradigma, ele mudou e hoje em dia permite-se a terceirização tanto na atividade fim como na atividade meio. Tá, gente? E a terceirização, se for feita de uma forma sem limites, né, constantemente, sem freios, de forma irresponsável, ela acaba precarizando as relações individuais de trabalho. E por isso ela é admitida tão somente de forma excepcional. Ou seja, a interpretação que se faz sobre o fenômeno da terceirização é uma interpretação restritiva. Guarde isso, certo? Bom, então, como eu já falei para vocês, o objetivo da terceirização é justamente esse: racionalizar a prestação de serviços, otimizar a prestação de serviços, especializar. Tá, gente? Bom, em que momento da história, né, da legislação brasileira a terceirização surgiu? Em que momento começou a se falar de terceirização em nosso país? Veja bem, a princípio, né, os primeiros pontos que nós conseguimos associar com a terceirização foram justamente na CLT, em 1943. A CLT falava de contrato de empreitada, e ainda fala, e contrato de subempreitada. Isso não é terceirização nos moldes que conhecemos hoje, mas é algo que se aproxima desse fenômeno. Então, se a gente quiser falar de terceirização, né, o início da terceirização no país, a gente se remete à CLT, como prelúdio de todo esse processo que veio desencadear no fenômeno da terceirização. Mas veja bem, em 1943, quando a CLT veio ao mundo na era Vargas, não se falava em terceirização com esse nome, com esse epíteto, terceirização. Tá, pessoal? Bom, e aí no final da década de 60, início da década de 70, nós tivemos aí o decreto 200 de 67. Se você estuda direito administrativo, você já ouviu falar desse decreto, que é o decreto que regulamenta a administração pública em âmbito federal. E esse decreto, que ficou conhecido como Reforma Administrativa, no seu artigo 10, prevê que a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Ou seja, a administração pública, as entidades estatais, nessa época, começaram a perceber que era bom, era interessante para a gestão, para que você descentralizasse a prestação de serviços. Então a terceirização começou a ser adotada, né, não com esse nome, repito, terceirização, mas essa descentralização de mão de obra começou a surgir aí no meio das entidades estatais. Né, aquelas atividades periféricas da administração pública começaram a ser delegadas a particulares, como, por exemplo, transporte, conservação, limpeza, custódia, operação de elevadores. Percebeu-se que seria mais econômico, mais racional você delegar essa atividade a entidades privadas e não para a administração pública, para a entidade estatal. Certo, gente? Então, muita gente considera, né, esse decreto como os prelúdios da terceirização no país, mas ainda não havia o nome terceirização. E aí, na década de 70, surgiu, né, veio ao mundo a Lei 6.019 de 74, que vai ser o nosso objeto de estudo. E essa lei fala sobre trabalho temporário e, hoje em dia, terceirização em geral. Mas quando ela surgiu, quando ela veio ao mundo, né, pela primeira vez, apenas versava sobre trabalho temporário, que é uma espécie de terceirização, uma terceirização temporária. E aí, em 1983, na década de 80, também surgiu a Lei 7.102, que falava da terceirização de vigilância bancária. E ao contrário da terceirização em trabalho temporário, essa terceirização era uma terceirização definitiva. Então você percebe, né, que ao longo das décadas, ao longo dos anos, o fenômeno da terceirização ele foi tomando alguns contornos, ele foi se aprimorando, foi se construindo cada vez mais. Então os empresários naquela época começaram a perceber que terceirizar era muito bom para eles. Era uma grande estratégia dentro dos seus empreendimentos. Então a terceirização explodiu nessa época. Todo mundo começou a terceirizar, inclusive em muito mais hipóteses do que aquelas previstas na legislação. E o TST, diante da ausência de uma norma que regulamentasse todo esse fenômeno, decidiu, né, frear todo esse processo, decidiu dar alguns limites
e alguns contornos à terceirização. E aí, em 1986, editou a súmula 256, que é uma súmula que falava sobre terceirização. E essa súmula, ela foi posteriormente revisada em 1993 e culminou na súmula 331, que você conhece hoje como a grande súmula que fala sobre terceirização, tá, pessoal? E aí, em 1998, né, seguindo ao longo da história, nós tivemos a edição do PL 4302. Esse projeto de lei 4302, qual era o objeto dele? O que é que ele pretendia? Regulamentar a terceirização no Brasil. E o seu objetivo, a sua função era alterar a Lei 6.019 de 74, que fala sobre trabalho temporário, e incluir dentro desta lei, além do trabalho temporário, a terceirização em geral. Porém, esse projeto de lei ficou parado por muitos e muitos anos. E só em 2017, ou seja, ano passado, estou gravando essa aula no dia 3 de abril de 2018, então só em 2017 esse projeto de lei 4302 começou a ser rediscutido e ele foi transformado na lei 13.429 de 2017, que foi uma lei que promoveu profundas alterações na lei 6.019 de 74. Então agora o panorama era, nós temos uma lei, a lei 6.019 que existe desde 74, versando sobre trabalho temporário e agora sobre terceirização. A terceirização foi finalmente regulamentada no Brasil. E aí, ainda em 2017, nós tivemos a edição também da Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, que entrou em vigor dia 11 de novembro e que também promoveu alterações na Lei 6.019 de 74. Então, pessoal, é esse o panorama legislativo que nós temos, toda a evolução legislativa do fenômeno da terceirização, beleza? Bom, agora nós vamos adentrar, conforme prometido, nos aspectos legislativos, ou seja, nós vamos analisar todos os artigos, todos os incisos e todas as alíneas da Lei 6.019 de 74. Muito importante para a sua prova de concurso público, para a sua prova da OAB, para você que advoga e eventualmente está se deparando com um caso de terceirização na atividade fim e que agora está regulamentado dentro desta norma, então você precisa conhecer esta lei. E nós vamos analisá-la na íntegra. Beleza, gente? Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa lei 6.019 de 74, ela tem aplicação tão somente para as empresas privadas, ou seja, não abrange a administração pública. Por quê? Porque a norma nada dispôs sobre a administração pública. Então, se a norma não fala de administração pública, não cabe a nós, intérpretes, ampliar o alcance da norma, passando a abranger também a administração pública. Isso não existe, porque, como eu falei para vocês, a interpretação que nós fazemos sobre a terceirização, que é prejudicial, é uma interpretação restritiva, tá, gente? E, além disso, nós sabemos que o vínculo com a administração pública só se efetua através do concurso público. E aí, discutindo essas ideias sobre a aplicabilidade da Lei 6.019, a segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que discutiu a reforma trabalhista, editou o enunciado 75. E eu vou ler para vocês o que é que esse enunciado disse. O enunciado 75 da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho prevê que a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, ao alterar a Lei 6.019 de 74, tanto no tema da contratação temporária quanto da terceirização de serviços, não serve como marco regulatório para a administração pública direta ou indireta em razão do disposto no artigo 37 caput, incisos 2 e 9 da Constituição, ou seja, o impeditivo constitucional do concurso público. Beleza, gente? Essa é a primeira consideração que eu faço para vocês. Bom, mas Daniel, o que é trabalho temporário? Trabalho temporário é uma espécie de terceirização. Então, assim, a Lei 6.019 de 74, ela fala de uma das espécies de terceirização, trabalho temporário, e da terceirização em geral, tá? E o trabalho temporário, ele tem algumas particularidades previstas nessa norma. E a norma, ela confunde muito, ela mistura muito trabalho temporário, terceirização, ora fala de um, ora fala de outro, e você precisa organizar essa legislação. E foi isso que nós fizemos aqui. Eu organizei didaticamente toda a legislação para passar para vocês um conteúdo mais organizado.
Então vamos lá? Bom, em primeiro lugar, qual é o conceito de trabalho temporário? Eu vou ler para vocês como a legislação fala, tá, pessoal? Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, né? O trabalhador temporário, contratada essa pessoa física por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, ou seja, terceirização, relação triangular, trilateral. Porém, o trabalho temporário, ele tem alguns requisitos. Não é sempre que cabe trabalho temporário, só diante de duas hipóteses. Em primeiro lugar, o trabalho temporário ele é cabível quando houver uma necessidade de substituição transitória de um pessoal permanente, tá? A antiga norma falava substituição de pessoal regular e permanente. O que é isso? Ora, eu tenho um empregado na minha empresa, esse empregado entrou de férias, 30 dias. Eu posso muito bem contratar um trabalhador temporário para suprir a sua ausência, né? Suprir a ausência, essa lacuna no meu corpo fixo de empregados durante o período em que ele está de férias. Isso é trabalho temporário. A empregada entrou de licença maternidade durante um determinado período. Eu posso contratar uma trabalhadora para que fique temporariamente no seu lugar prestando serviços, tá? Então esse é o caso de necessidade de substituição transitória de um pessoal permanente, tá? E a segunda hipótese de trabalho temporário é quando houver uma demanda complementar de serviços. A antiga norma falava acréscimo extraordinário de serviços. E o que é isso? Essa demanda complementar de serviços é aquela oriunda de fatores imprevisíveis ou previsíveis. O que é um fator previsível? Por exemplo, na minha empresa, né, que vende, por exemplo, chocolates, chega o período da Páscoa. Ora, eu sei que na Páscoa vai haver uma demanda muito maior de serviços. Então, diante disso, para que eu possa atender essa demanda, eu posso contratar trabalhadores temporariamente apenas naquele período lá da Páscoa, tá? Esse é o fator previsível. E qual é o fator imprevisível? Por exemplo, uma enchente. E aí essa enchente, ela destruiu uma parte da minha produção e eu preciso correr atrás do prejuízo. E o meu corpo fixo de empregados, que é muito limitado, não vai dar conta. E aí eu contrato trabalhadores para temporariamente prestar serviços durante aquele período de prejuízo. Muito simples, não é, pessoal? Bom, e aí eu não preciso nem falar para vocês que é proibido, a norma expressamente prevê isso, é proibido contratar trabalhadores temporários, tá, para substituir grevistas, porque senão desvirtuaria o objetivo da greve. Eu tenho uma empresa. Na minha empresa, os trabalhadores entraram em greve. Eu não posso dizer, olha, trabalhadores temporários, venham trabalhar na minha empresa para substituir esses grevistas. Ora, isso não pode, isso é expressamente proibido pela norma, tá? Bom, muito tranquilo, muito fácil. E aí a gente sabe que o trabalho temporário, igualmente como a terceirização atualmente, ele pode versar tanto sobre atividades meio como atividades fim. Não esqueça isso. E agora, o trabalho temporário pode ocorrer também no âmbito rural. Ok, gente? Beleza? Muito tranquilo, nada difícil, uma norma muito tranquila, de fácil compreensão. O que você precisa é tão somente organizar o raciocínio, tá? Bom, quais são as partes em uma relação de trabalho temporário? Em primeiro lugar, nós temos a empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário, minha gente, ela deve ser registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. E é essa empresa que coloca trabalhadores à disposição de outras empresas. E a empresa tomadora de serviço, aquela que recebe a força de trabalho, que é destinatária da prestação de serviços, a empresa tomadora ou cliente, como se chama, ela celebra um contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa de trabalho temporário. E essa empresa tomadora que acolhe a prestação de serviços, ela tem responsabilidade sobre condições de higiene, de segurança e salubridade dos seus trabalhadores. E ela deverá estender ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo tratamento médico, né, atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existentes nas suas dependências ou em outro local por ela designado. Por que isso, gente? Por que esse tratamento igualitário? Primeiro, porque não deve haver discriminação. Tratar de forma desigual os iguais naquela situação geraria um fator de discriminação. E a gente sabe que a relação entre o trabalhador temporário e a tomadora é uma relação muito mais intensa do que a relação que ela tem com sua real empregadora, a empresa de trabalho temporário,
que muitas vezes ela nem sabe quem é o seu real empregador. Então ela se sente muito mais acolhida, a sua relação é muito mais intensa na tomadora. E por esta razão, a tomadora deve garantir condições de salubridade, de higiene, de segurança do trabalho, tá? E tem também, além da empresa de trabalho temporário e da tomadora, o próprio trabalhador temporário. Ele possui o vínculo de emprego, como eu já falei, com a empresa de trabalho temporário e nunca com a tomadora, via de regra, tá? Bom, o contrato com a empresa de trabalho temporário desse trabalhador, ele é necessariamente escrito. E aí eu já dou essa dica para você. Gente, falou em trabalho temporário, lembre de contrato escrito. Trabalhador temporário, contrato escrito. Essa relação deve estar permanentemente fixada na sua mente, tá, gente? Bom, além disso, o contrato do trabalhador temporário, né, na sua CTPS, deve constar expressamente sua condição de trabalhador temporário. Lá deve estar escrito trabalhador temporário. E, além disso, elencados os seus direitos, né, previstos nessa lei 6.019 de 74. Mas, Daniel, eu quero montar uma empresa de trabalho temporário. Quais são os requisitos para o funcionamento e para o registro dessa empresa de trabalho temporário? Não esqueça, são 3. Em primeiro lugar, prova de inscrição do CNPJ, no Ministério da Fazenda. Em segundo lugar, o registro na junta comercial da localidade em que ela tenha sede. E, em terceiro lugar, a empresa de trabalho temporário, para existir, deve ter um capital social de, no mínimo, R$100 mil. Beleza, gente? Tranquilo? Muito fácil, tranquilo, não tem muito o que falar aqui, certo? E quais são os requisitos do contrato entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora? Gente, o contrato deve ser um contrato escrito, isso aí vocês já sabem e não vou esquecer mais nunca. Além disso, esse contrato deverá conter a qualificação das partes, o motivo justificador da demanda de trabalho temporário. Está contratando temporários? Por quais motivos? Porque teve uma demanda complementar de serviços, né, para atender uma necessidade de uma substituição transitória de um pessoal permanente, tá? Além disso, o prazo da prestação de serviços, o valor da prestação de serviços e disposições sobre segurança e saúde do trabalhador, independentemente do local da realização do trabalho, tá, gente? Ainda sobre trabalho temporário, quero falar para vocês acerca dos prazos. Essa foi uma das grandes mudanças da legislação e que você não pode deixar de aprender isso daí, tá? Como é que era antes? Qual era o prazo de um contrato de trabalho temporário? Era um prazo de 3 meses. Antigamente, o prazo de um contrato de trabalho temporário, via de regra, era um prazo de 3 meses. Poderia haver prorrogação? Poderia. Existia uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que dizia, olha, se for um caso de substituição de pessoal regular e permanente, pode haver a prorrogação desses 3 meses por mais 6 meses. E aí o prazo poderia chegar até 9 meses. E aí dizia também que se fosse um caso de acréscimo extraordinário de serviço, esse prazo de 3 meses poderia ser prorrogado por mais 3 meses. Isso mudou? Mudou. Qual que é o prazo atualmente? Pessoal, não esqueça isso. Atualmente, o prazo é um prazo de 180 dias para o mesmo tomador. E esse prazo pode ser prorrogado? Pode, por mais 90 dias. Então, atualmente, o contrato de trabalho temporário, ele pode chegar até 270 dias. E aí, se terminar o período do contrato de trabalho temporário, o que é que tem que acontecer? Deve-se esperar mais 90 dias para trabalhar para o mesmo empregador, sob pena de reconhecimento de vínculo. Então, terminou lá o contrato de trabalho temporário, aguarda um pouquinho, terminou os 180 dias, ou se for o caso, 270 dias, aguarda agora 90 dias para você firmar esse mesmo contrato com o mesmo empregador. Porque se você não aguardar 90 dias, se não houver esse ato, vai haver o reconhecimento do vínculo de emprego. Outra coisa que a norma traz, né, outra diretriz sobre o trabalho temporário é proíbe-se expressamente cláusulas dentro do contrato que proíbam a contratação posterior do trabalhador temporário pela tomadora. Vou dar um exemplo. Eu, Daniel, sou um trabalhador temporário. Estou trabalhando para uma empresa tomadora. Ali eu presto os meus serviços.
Passou os 180 dias, terminou o prazo do contrato. Essa empresa, ao final, pode me contratar? Pode. E a norma prevê que não poderá haver uma cláusula proibindo esse tipo de contratação. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil. Então vamos adiante. Além disso, a lei fala sobre responsabilidade. Existem dois tipos de responsabilidade no trabalho temporário, previstas na norma. A responsabilidade subsidiária, que você já conhece, e a responsabilidade solidária. Daniel, quando é que a tomadora responde subsidiariamente? Quando houver aí o inadimplemento das obrigações por parte da empresa de trabalho temporário. E aí, nesse caso, o trabalhador temporário poderá acionar subsidiariamente a empresa tomadora de serviços. E a responsabilidade solidária é quando houver falência. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a tomadora ela é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, né, assim como pela remuneração, indenização, a todo o período em que o trabalhador prestou os serviços. Tá? E não esqueça, a responsabilidade solidária ela não se presume, ela tem que decorrer de lei, de acordo com o Código Civil. Ok? Então vamos continuar. Quais são os direitos do trabalhador temporário? A norma elenca alguns desses direitos. Em primeiro lugar, remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente. Esse empregado temporário, ele tem direito a uma remuneração equivalente à remuneração dos trabalhadores do corpo fixo da tomadora. Tá? Além disso, jornada de 8 horas, né, remuneradas as horas extras, não excedente de 2, e aí equipara aquela regra da CLT, com acréscimo de 20%. Claro que essa norma ela não foi recepcionada pela Constituição. O acréscimo é de 50%. Férias proporcionais, repouso ou descanso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno e, além disso, um direito muito interessante. A lei prevê uma indenização por dispensa sem justa causa, ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. Gente, jurisprudência divergiu sobre esse direito. O TRT da 15ª Região entendeu que esse direito não existe, porque foi revogado pelo regime do FGTS. Tá? E o TRT da 3ª Região entende que existe esse direito, então há uma divergência jurisprudencial. Tá? O TRT da 15ª Região diz que, com o advento da lei do FGTS, não subsiste o direito à indenização prevista no artigo 12, a linha F, da Lei 6.019 de 74. Na medida em que o FGTS se tornou, a partir da Constituição de 88, regime jurídico único e compulsório, substituindo aquela indenização. Então, para o TRT da 15ª Região, a indenização da lei do trabalhador temporário foi substituída pela lei do FGTS, pelo regime do FGTS. Já o TRT da 3ª Região prevê que, uma vez paga a indenização prevista na Lei 6.019, a linha F, não há que se falar em levantamento do FGTS, acrescido de 40%, pois tais institutos, olha lá, são substitutos entre si, ou um ou outro. Então, essa jurisprudência, o próprio TRT da 3ª Região, admite aí a ideia da substitutividade entre os regimes. Tá? Além desses direitos, seguro contra acidente do trabalho, proteção previdenciária, dentre outros direitos. Tá? Bom, e aí para finalizar essa parte de trabalhador temporário, né, para terminar tudo sobre trabalho temporário, quero dizer para vocês que a competência para julgar, né, a competência para processar e julgar lides que envolvam trabalhadores temporários é da Justiça do Trabalho. A gente sabe que a emenda 45 de 2004, ela largou a competência material da Justiça do Trabalho, passando a incluir na competência da Justiça do Trabalho não mais apenas relações de emprego, mas relações de trabalho como um todo. E, obviamente, nós incluímos os trabalhadores temporários. Tá? Existe também uma diretriz na Lei 6.019 que proíbe a contratação de estrangeiros com visto provisório no país. Então, se o estrangeiro com visto provisório no país quiser trabalhar na condição de trabalhador temporário, ele não poderá, por expressa vedação legal. E, por fim, para terminarmos os trabalhadores temporários, quero dizer para vocês que, no caso de contrato de curta duração, que é aquele de até 30 dias, o FGTS pode ser pago diretamente ao trabalhador.
Beleza, vou tomar aqui minha aguinha. Terminamos trabalhador temporário, trabalho temporário. Falamos de todas as diretrizes, todas as considerações sobre essa matéria. E agora vamos adentrar na terceirização, tá, gente? Então vamos lá. Bom, terceirização. A terceirização, vocês já sabem, né? Assim como o trabalhador temporário, como o trabalho temporário, é uma relação triangular, trilateral, em que de um lado nós temos não mais tomador, mas sim contratante, apesar de que o contratante é um tomador, que muda apenas a nomenclatura. Temos não mais uma empresa de trabalho temporário, mas uma empresa prestadora de serviços e o trabalhador terceirizado. O contratante, né, a tomadora, é uma pessoa física ou jurídica, que celebra um contrato com essa empresa de prestação de serviços relacionados, olha, a quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal. Meus amigos, a terceirização ela é admitida agora tanto na atividade meio como na atividade fim. Como assim? Suponhamos que eu tenho uma escola. Qual que é a atividade fim da escola? A educação. Quem presta a atividade fim da educação? Os professores. Então, a princípio, eu não poderia terceirizar os professores, porque a terceirização na atividade fim não era permitida, mas tão somente atividades acessórias, como, por exemplo, limpeza, conservação, manutenção de ar-condicionados, de computadores, tá? Porém, com a Lei 6.019 de 74, agora eu posso terceirizar professores porque fazem parte da atividade fim, tá? Gente, eu não posso usar trabalhadores em atividades distintas do objeto do contrato. Se eu contratei um trabalhador terceirizado para prestar serviço em uma atividade, eu não posso colocá-lo em outras funções, pois isso geraria uma terceirização fraudulenta. Além disso, né, a contratante, a tomadora, ela deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. E ela pode estender aos trabalhadores da empresa de prestação de serviços terceirizados, né, o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados. Pois, como eu falei para vocês, a relação entre o terceirizado e a empresa tomadora é muito mais intensa. É lá onde ele realmente presta atividade. Então, deve haver esse mesmo tratamento aí para que não tenha uma discriminação no ambiente de trabalho, tá? A empresa prestadora de serviços é a empresa de terceirização. É ela quem contrata, remunera e dirige o trabalho realizado pelos seus trabalhadores. A relação de emprego é entre o trabalhador terceirizado e a prestadora. Essa empresa prestadora, gente, ela pode subcontratar outras empresas para a realização de seus serviços. O que é subcontratar? Subcontratar é quarteirizar. E do meu ponto de vista, terceirização da terceirização da terceirização, ou seja, quarteirização, é algo extremamente nocivo para o empregado. Você distancia a sua noção real de empregador. Muitas vezes o trabalhador terceirizado nem sabe quem é o seu empregador. E a relação empregado-empregador, historicamente, sempre foi muito mais segura do que você cada vez mais afastar esse vínculo de emprego. Tanto é que a quarteirização, antes da Lei 13.429, ela era fraude e aí acarretava responsabilidade solidária. Agora ela é permitida, tá? Bom, e o trabalhador terceirizado, né? O empregado terceirizado, como é que funciona? Esse trabalhador terceirizado, quando e durante o período em que ele trabalha lá na tomadora, nas dependências da tomadora, eles possuem as mesmas condições relativas à alimentação, né, garantida aos empregados da contratante, direito de utilizar os serviços de transporte, atendimento médico, ambulatorial, tá, treinamento adequado, proteção no que diz respeito à segurança do trabalho, proteção da saúde, as mesmas condições sanitárias. Então deve haver sim essa equiparação em termos de condições de trabalho para que não haja, como eu já falei, a questão da discriminação, tá? E ainda, a contratante, que é a tomadora, e a contratada, elas podem estabelecer, podem convencionar, se assim entenderem, que os empregados da contratada, ou seja, os empregados terceirizados, terão, né, farão jus ao mesmo salário, ao salário equivalente àquele pago aos empregados da contratante, além de outros direitos. Então, elas podem, as partes, estabelecer que os seus empregados tenham aí os mesmos direitos. Ok? Bom, continuando aqui na norma, tá, gente?
Além disso, quais são os requisitos para o funcionamento de uma empresa de terceirização? Basicamente os mesmos requisitos para o funcionamento de uma empresa de trabalho temporário. O que vai mudar é o capital social. Quer ver só? Para que eu monte uma empresa de terceirização, eu preciso prova de inscrição no CNPJ, registro na junta comercial, né, tudo igual, e capital social. Mas no caso da empresa de trabalho temporário, a gente viu que o capital social era de no mínimo 100 mil. Aqui muda. O capital social ele vai mudar de acordo com o número de empregados. E aí permita-me ler a norma. Veja bem, empresas com até 10 empregados, para que a empresa de trabalho de terceirização funcione, seu capital mínimo deve ser de 10 mil reais. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de 25 mil. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de 45 mil. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, capital mínimo de 100 mil reais. Ou seja, chegou aí no mesmo patamar da empresa de trabalho temporário. E as empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de 250 mil. Beleza, gente? Bom, vamos continuar. No que diz respeito à responsabilidade da terceirização, você já sabe, né, você já estudou na súmula 331 do TST, que nós vamos estudar daqui a pouco também, mas só adiantando, a responsabilidade da empresa contratante é subsidiária pelas verbas da empresa, devidas pela empresa contratada, né, pela prestadora, aos seus empregados. E quais são os requisitos do contrato de prestação de serviço? Qualificação das partes, especificação do serviço a ser prestado, o prazo para a realização do serviço, quando for o caso, e o valor, tá? Bom, então essas são as diretrizes mais burocráticas que a gente tinha para conversar aqui sobre terceirização. Mas o que eu quero falar para vocês mesmo é uma grande novidade na norma da Lei 6.019, que é justamente a questão do impedimento. A gente está chamando de quarentena, a doutrina chama de quarentena. E como é que funciona isso? Veja bem, a Lei 6.019 de 74 trouxe duas quarentenas. Uma quarentena para a empresa, um impedimento para a empresa, e uma quarentena, um impedimento para os empregados. Vamos primeiro falar da quarentena das empresas. Gente, a empresa prestadora de serviços cujos titulares ou sócios tenham prestado serviços na qualidade de empregado na empresa contratante, na tomadora, ou na qualidade de trabalhadores sem vínculos, elas, né, nos últimos 18 meses, elas não poderão figurar como contratada, exceto se esses sócios ou titulares forem aposentados. Calma, eu vou explicar para você. Gente, suponhamos que eu tenho uma empresa de prestação de serviços, uma empresa prestadora de serviços. Eu sou titular, ou então eu sou sócio dessa empresa. Gente, caso eu, nos últimos 18 meses, tenha trabalhado como empregado mesmo, como trabalhador sem vínculo de emprego, como empregado, em uma empresa tomadora, dentro dos últimos 18 meses, eu não posso fechar um contrato com ela na qualidade de empresa de prestação de serviços. Ou seja, deve haver um período de respiro de 18 meses. Salvo se eu for um aposentado. Nesse caso, não precisa respeitar esse período. Beleza? Essa é a quarentena da empresa. Eu vou repetir. Para que um sócio ou para que uma empresa de prestação de serviços ela possa firmar um contrato, né, de terceirização com a empresa contratante, tomadora, os seus sócios ou titulares não poderão ter figurado, né, trabalhado como empregados ou trabalhadores sem vínculo de emprego nos últimos 18 meses para essa tomadora, salvo se os sócios ou titulares forem aposentados. Ok? Tranquilo, né? E a quarentena do empregado? Muito mais tranquila, muito mais fácil. E como é que funciona? Mesmo período, 18 meses. É o mesmo período, 18 meses. Então, quando a gente falar em quarentena, né, dessa norma, você tem que associar imediatamente ao prazo de 18 meses. Como é a quarentena do empregado? Presta atenção, eu vou dar um exemplo. Gente, suponhamos que eu trabalhe para uma empresa X. Eu sou empregado do corpo fixo dessa empresa X. E aí eu sou demitido. No dia 3 de abril, hoje, eu sou demitido. Eu só posso voltar a trabalhar nessa empresa, se for o caso, na qualidade de terceirizado, em se passando 18 meses. Tá?
Então, eu preciso esperar 18 meses para voltar a trabalhar nessa empresa na qualidade de terceirizado. Então, o empregado que for demitido, ele não pode prestar serviços, tá, para essa mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços, terceirizado, antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão. Então, é justamente essa a ideia da quarentena do empregado. Tranquilo? Beleza. Terceirização fraudulenta. Vamos avançando aqui. Eu sei que o conteúdo está um pouco rápido, mas infelizmente a gente não quer fazer um vídeo muito grande, tá? Você tem a opção de pausar, de anotar, de voltar. Então, fique à vontade nesse sentido, tá? Bom, quando é que a terceirização pode se tornar fraudulenta? Gente, em primeiro lugar, a empresa de terceirização deve ter capacidade econômica compatível com a execução do objeto do contrato. Então, em primeiro lugar, a empresa de terceirização deve ter capacidade econômica. Em segundo lugar, não pode haver pessoalidade entre o trabalhador terceirizado e a tomadora, nem subordinação jurídica. Porque, veja bem, se eu sou um trabalhador terceirizado, estou lá prestando serviços nas dependências da tomadora, da contratante, se eu acato as ordens da empresa, se eu acolho o poder diretivo patronal, nesse caso eu sou empregado. Então, reconhece-se o vínculo. Então, a consequência da terceirização fraudulenta é justamente o reconhecimento do vínculo de emprego. Tranquilo, gente? Bom, matamos todos os dispositivos da Lei 6.019 de 74. E para finalizar essa aula, já está em 41 minutos, eu estou sempre olhando aqui o cronômetro para não passar, nós vamos falar da súmula 331 do TST, que você já conhece e que agora o entendimento vai ficar muito mais claro e muito mais fácil diante das considerações que nós fizemos anteriormente. Quer ver só? O inciso 1 da súmula 331 do TST, ele diz: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço, salvo no caso de trabalho temporário. Pessoal, o que essa súmula quis dizer nesse inciso 1, lá em 93, quando ela foi editada, é que a terceirização é uma exceção. Ela não é permitida para toda e qualquer hipótese. Ela apenas é permitida no caso de trabalho temporário, que é uma espécie de terceirização. Ou seja, o trabalho temporário foi considerado pela jurisprudência do TST como uma hipótese de terceirização lícita. E aí a gente já falou disso. A interpretação da terceirização é restritiva. Pulando para o inciso 3, ele diz que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102 de 83, que nós já falamos, e de conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade meio do tomador. Então, o que o TST quis dizer foi: quer terceirizar? Tá bom, terceiriza. Mas terceiriza na atividade meio? Na atividade fim não, na atividade meio, tá? Então, essa foi a ideia, esse foi o espírito do TST naquele momento. Esse inciso vai ser impactado pela reforma, porque agora é permitida a terceirização também na atividade fim. Então, muito provavelmente, o TST vai promover aí ou o cancelamento, ou a revisão dessa súmula, tá? Bom, e aí ele fala que desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta, pois a gente sabe que se houver subordinação e pessoalidade, vai haver o reconhecimento do vínculo de emprego, diante da terceirização fraudulenta. E aí o inciso 4, ele diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, no nosso caso a prestadora, implica a responsabilidade subsidiária do tomador, já falamos isso, quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então, se você for advogado, se você é um advogado e quer incluir a empresa tomadora como responsável subsidiária, atente a duas hipóteses. Em primeiro lugar, essa empresa deve constar no polo passivo da ação, como litisconsórcio passivo. E ainda, essa mesma empresa tomadora deve constar na sentença, no título executivo judicial, na qualidade de condenada. Sem essas duas situações, ela não será responsável subsidiariamente. Beleza? Com relação à administração pública, muito simples. A gente sabe que a contratação irregular de trabalhadores, por empresa interposta é ilegal, porém, no caso da administração pública, não há o reconhecimento do vínculo com os órgãos da administração pública, justamente em razão do fator constitucional, do impeditivo constitucional do concurso público. Mas, Daniel, não vai acontecer nada? A administração não será responsável? Falso.
ela será responsável, subsidiariamente, desde que se comprove a sua conduta culposa na fiscalização da execução daquele contrato, na escolha daquele contrato, tá? Bom, então o próprio item 5 da súmula 331 prevê que os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições, né, que a gente falou dos casos em geral da iniciativa privada, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei de licitações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, tá? Então, a súmula ainda fala que essa responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, ou seja, ela vai responder caso não esteja fiscalizando corretamente os contratos. E, por fim, para arrematarmos essa súmula e, consequentemente, esta aula, quero dizer para vocês que o inciso 6 da súmula 331, o item 6, fala que a responsabilidade subsidiária do tomador, ela abrange todas as verbas decorrentes daquele período, né, da condenação referentes ao período em que houve lá a prestação de serviços. Certo, pessoal? Então, com isso, encerro essa aula. Nós matamos tudo sobre terceirização, desde o conceito, desde a história, abordamos as novidades, toda a Lei 6.019 de 74, toda a jurisprudência, né, a súmula 331 do TST, e com isso você tem plenas condições aí de gabaritar qualquer questão envolvendo terceirização, trabalho temporário. Na advocacia você pode aí criar e desenvolver uma tese eventualmente baseada nessas disposições normativas, e com isso eu me despeço de vocês, desejo aí uma ótima prova e que você se saia muito bem na sua vida profissional e que espero ter ajudado você um pouco com os meus conhecimentos nesse sentido. Forte abraço e até a próxima.